Amém, amém. Uma boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Leio apenas os versículos 9 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Que tempo precioso é esse tempo preparado e separado por Deus, para que nós possamos louvá-lo enquanto igreja, nesse fim de feriado prolongado, podemos nos reunir pela graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, essa que é a continuidade dessa série, Exilados, vivendo como discípulos de Jesus em um mundo hostil. 1 Pedro 2, 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu quero convidar você a orar comigo uma vez mais. Deus, nós te pedimos que fale poderosamente aos nossos corações. Assim como nós temos cantado louvores ao teu nome e temos sido ao mesmo tempo ministrados por esse ambiente de adoração, por esse momento de adoração comunitária, que não seja diferente agora ao ouvirmos a tua voz, que ao recebermos aquilo que vem de ti, e que de fato permaneça em nossas mentes e corações aquilo que apenas vem de ti. Que saia e que não permaneça tudo quanto são contribuições meramente humanas, mas que a despeito da minha humanidade, a despeito das nossas humanidades e limitações, o Senhor possa se manifestar com clareza, pelo teu Espírito Santo, através das Sagradas Escrituras. Nós te louvamos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho insistido que talvez um dos aspectos mais complexos da nossa sociedade ocidental contemporânea, obviamente tem vários, mas alguns deles, pelo menos dois, eu ousaria dizer que tem a ver com identidade e sentido, com identidade e propósito. Ouso dizer que somos uma sociedade confusa. É claro, eu faço aqui uma generalização e nem toda generalização é honesta. Isso não significa afirmar que você é um sujeito confuso, embora, quem sabe, talvez o seja. Mas isso é afirmar que nós vivemos em tempos, na sociedade, onde nós temos profundas dificuldades, dúvidas, indagações, primeiramente quanto à nossa identidade, isto é, quem nós somos afinal. E se estamos confusos acerca da nossa identidade, isto é, não sabemos a resposta para quem somos, é natural que tenhamos dúvidas quanto ao nosso sentido. Porque se não sabemos quem somos, dificilmente saberemos o porquê que estamos aqui. Pessoas vazias de sentido são pessoas desesperadas. Pessoas vazias de sentido são pessoas sem esperança. São pessoas que podem esperar não como quem está esperançando, mas quem espera como quem tem expectativa e não como quem caminha fruto de uma convicção. Diferentemente do que muitos pensam, isso não é exclusivo, e eu sou desses que por vezes eu sou tentado a pensar que é um problema exclusivo ou quase exclusivo a uma faixa etária. É aquele papo que a gente percebe quando o tempo está passando, quando a gente coloca a culpa na próxima geração e fala, essa geração que está chegando, então, deixa eu te dar uma notícia. Esse não é um problema concernente de modo exclusivo a essa geração que está chegando. Até porque quem formou essa geração que está chegando foi exatamente a geração anterior. Então, quando eu falo da nossa geração, eu não estou falando de uma faixa etária, eu não estou falando de geração X, Y, Z, nativo digital, eu não estou usando essas nomenclaturas como quem tenta estabelecer um recorte e achar um culpado. Eu estou falando esse tempo em que vivemos. Esse tempo em que a sociedade caminha. Esse tempo chamado sociedade pós-moderna, que a gente não sabe direito o que é. E aí, voltando um pouco no tempo, eu me lembro, e vocês que
tem mais ou menos a minha idade ou um pouco mais vão se lembrar, quando eu era pequeno eu gostava muito de assistir desenhos. Como toda criança eu acho que gosta de assistir desenhos. E na minha época tinha aqueles desenhos que tem ainda hoje, embora bastante diferentes, e me parecem que com conotações hoje em dia cada vez mais complexas, e por que não afirmar ambíguas, mas na minha época tinha aqueles desenhos da Disney. E tem um em particular que você vai se lembrar, o Rei Leão. Porque se você não assistiu naquela época, quem sabe você tem ouvido falar nesse remake que fizeram. E quem sabe você assistiu lá e já levou seu filho para assistir também aqui, caso você tenha filhos. E é interessante porque parece um desenho meio despretensioso, mas como toda história, ela carrega lições e uma moral por trás do enredo, sejam elas positivas ou negativas. Por exemplo, um leão que se comporta como um javali ou um suricato, o que não faz o menor sentido. Aquela coisa de Hakuna Matata, onde ele se alimenta de insetos, quando na verdade um leão na sua origem deveria ser o rei da floresta. Mas ele, por alguma razão e confusão identitária, assim eu vou chamar, ele acha que ele é alguma coisa que ele não é. Mas talvez uma das cenas mais emblemáticas seja quando ele está diante de um espelho d'água e ele tem uma espécie de uma epifania. Se você conhece a história, você vai se lembrar. Ele está diante de um espelho d'água. Fato é que é uma cena meio espírita, eu não sei como é que explica aquilo, mas vamos se ater à moral e ao princípio que é estabelecido. Quem sabe ele tem uma visão, ele ouve o seu pai, Mufasa, o leão que tinha morrido, o rei antigo. E o Mufasa diz basicamente duas coisas. A primeira delas é, você tem que cumprir o seu papel no ciclo da vida. E a segunda é, lembre-se de quem você é. Pode parecer história de criança, mas eles são para a vida. Pode parecer história de criança, mas de fato nós temos uma identidade, nós temos um sentido, nós temos um propósito, nós temos um papel a cumprir. E para que isso aconteça, nós precisamos efetivamente lembrar de quem nós somos. É sobre isso que eu quero falar hoje. Lembre-se de quem você é, esse é o tema da mensagem. Quem diria que eu ia agradecer a Disney pelo tema de uma mensagem? Porque eu creio que para além das realidades patológicas e formativas, e eu sempre sou muito cuidadoso em fazer tais afirmações, nós vivemos em um tempo onde depressões e ansiedades são muito comuns. E eu penso que isso tem a ver muito com a expectativa daquilo que um dia nós iremos nos tornar, e não a partir de uma caminhada, fruto de convicção daquilo que nós já temos. Isso é um problema antigo e isso é um problema novo. Como assim é um problema antigo e é um problema novo? É antigo porque desde o Gênesis está lá. O pecado original consiste em nada mais nada menos do que a mulher e a humanidade, porque Adão também estava ali, ser interpelado em um desejo de sentido, fruto de uma falta de convicção de identidade. E o que é isso? Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele sabe que no dia em que você comer, você se tornará. É daí que nasce o pecado original. Do orgulho de querer equiparar-se igual a Deus, fruto de esquecer-se, mesmo que por um minuto, quem você é em Deus. Então o pecado nada mais é, em certo sentido, do que tentar viver dia após dia para um dia se tornar alguma coisa. Porque Deus já havia falado o que eles eram. Eles eram filhos amados. Deus os visitava diariamente no jardim. Então, repito, não é uma realidade nova. Ela é realidade antiga, porque desde que o mundo é mundo e desde os nossos primeiros pais, nós vivemos a partir da expectativa daquilo que nós podemos nos tornar a partir de uma atitude que tomarmos. Mas é novo também. Tem contornos novos, por exemplo, você não via o seu avô de cabeça baixa, naquela cadeira de balanço que nossos avós tinham, olhando para o nada, e você pergunta, avô, o que está acontecendo? E você nunca ouviu o seu avô olhar para você e dizer o seguinte, eu não sei se o emprego que hoje eu tenho me satisfaz. Você dá risada porque é patético pensar nos nossos avós falando isso. Você nunca ouviu o seu avô um pouco deprimido e dizendo, eu acho que eu preciso falar com o meu chefe. Eu não me sinto valorizado, talvez eu tenha que mudar de emprego. Você nunca ouviu o seu avô falando, eu acho que eu preciso repensar o meu futuro, porque isso me dá dinheiro, mas não é o que me satisfaz. Ou seja, essas confusões identitárias, interessante essa expressão, hein? Porque hoje alguns dos nossos maiores problemas são de ordem identitária, sociologicamente falando, e talvez você saiba o que eu quero dizer. Pessoas que já não se reconhecem como tal, que não sabem o que são e, portanto, não sabem como organizar a sua vida. Quem sou eu? E para o que é que eu estou aqui?
algumas mentes das mais brilhantes já disseram que essas sejam talvez as duas perguntas filosóficas mais importantes da história humana: quem eu sou e por que razão eu estou aqui no mundo. Bom, eu vou ousar afirmar que nesse texto Pedro responde exatamente essas duas perguntas. Pedro vai dizer quem nós somos, e Pedro vai dizer o porquê que a gente está aqui. E eu espero que ao final desse sermão, não por aquilo que eu tenho a dizer, mas por aquilo que o Espírito Santo pode ministrar ao seu coração, você não saia daqui nem um pouco confuso sobre quem você é e qual é o propósito da sua vida. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Mais uma vez, o que Pedro está fazendo aqui nesses poucos versículos, 2 versículos, é que ele faz afirmações acerca da nossa realidade enquanto igreja a partir da sabedoria do Antigo Testamento. Porque no Vale do Sinai, Deus havia chamado Moisés para trazer um recado à nação de Israel. Olha que interessante. Se você está familiarizado com o texto, você vai se lembrar, mas se você nunca ouviu falar, não tem nenhum problema, preste atenção nessas expressões. Êxodo 19, versículos 4 a 6. Deus diz o seguinte: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Deus fala da retirada do seu povo da escravidão egípcia. E aí ele diz: agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim, preste atenção, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Exatamente as mesmas expressões que Pedro usa. Pedro está reafirmando alguma coisa aqui muito importante, que Deus havia dito para a nação de Israel lá atrás, e que por alguma razão ainda faz sentido para a igreja, o povo de Deus no dia de hoje. Porque a intenção de Deus, quando nós voltamos na história da redenção, era mostrar ao mundo como um relacionamento com o único Deus verdadeiro pode transformar um povo. Essa era a missão de Deus para Israel. Eu chamo vocês, eu trago vocês para mim, eu torno vocês o meu povo, para que todas as outras nações, para que a humanidade, para que o mundo perceba o que significa viver um relacionamento vivo, verdadeiro e vivificador com Deus do universo, não com os falsos deuses, não com os ídolos, não com os deuses do Egito que sucumbiram diante do meu poder, não com quaisquer outras falsas idolatrias. O que significa viver com Deus, se relacionar com Ele, e quais são as implicações visíveis e incontestes de um povo que serve a esse Deus. Para Israel, talvez você tenha percebido na minha leitura que essas promessas eram condicionais. Se vocês me obedecerem fielmente e se guardarem a minha aliança. Uma etnia que poderia se tornar povo de Deus, o que é exatamente o contrário da igreja. Todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e todas as nações, agora nascendo de novo, com a constatação de que de fato somos povo de Deus. Mas esse texto, ele também é paradigmático para o povo de Deus no Novo Testamento, de todos os tempos e de todos os lugares. Porque não por acaso, repito, Pedro usa as mesmas expressões para se referir à igreja, com a exceção de, lá atrás ele diz: se me obedecerem, vocês serão. É o que eu acabei de ler em Êxodo 19. Mas se você volta para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a expressão para a igreja e a maneira como Pedro começa é: vocês, porém, são. Não porque a obediência para a igreja é algo opcional. Não porque agora nós podemos nos dar ao luxo de não guardar os preceitos e os princípios de Deus. Mas é a partir de tudo que Pedro já afirmou sobre nós, nesse primeiro capítulo, e nos primeiros 8 versículos que tivemos como base da nossa reflexão na semana passada. Pedro ele já disse: vocês foram regenerados. Vocês nasceram de novo, vocês receberam nova natureza, seus pecados foram perdoados, Jesus Cristo ressuscitou, e na semana passada nós vimos, Ele é a pedra fundamental da salvação de vocês. Portanto, meus irmãos, não há outra forma de vivermos. Se nós nos chamamos povo de Deus, isso é o que nós somos. E a pergunta então, óbvio, o que é que somos? A primeira coisa é: nós somos geração eleita. Nós somos escolhidos por Deus.
Essa é uma das doutrinas mais lindas da palavra de Deus, que, de novo eu repito, como já repeti várias vezes aqui a partir desse púlpito, se transformou em um ambiente de debate teológico. Eu não sei por que alguém briga pelo fato de se somos ou não escolhidos por Deus. Eu apenas aceito e digo amém. Eu não sei o porquê Ele me escolheu. Isso a gente poderia debater. Se você quiser conversar comigo e você me perguntar o que eu posso apresentar a Deus, a minha resposta é muito simples: nada. Se você me perguntar teologicamente por que Deus me escolheu humanamente falando, eu vou dizer, eu não faço a menor ideia. Aliás, eu faço, não há razão alguma. Interessante que mais uma vez, quando nós voltamos para a história da redenção, Deuteronômio 7, versículos 6 a 8, mais um livro do Pentateuco, o texto diz: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. Gente, isso daqui não é Israel só não, isso daqui somos nós. Ouça como Deus estivesse falando isso para você agora. Vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo. Olha a mesma afirmação de Pedro: o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Qual é a resposta? Por que é que Deus nos escolheu? Graça. Graça. Por que Deus me escolheu? Porque Ele me amou. Por que Ele escolheu me amar? Ou por que Ele me amou? Porque Ele escolheu amar. Por que Deus me salvou? Por graça. Por que Ele me amou? Porque Ele escolheu. Porque Ele quis. Porque Ele nos desejou. Porque antes da fundação do mundo Ele nos predestinou. Porque Ele invadiu a história para nos dar um destino, um pré-destino, destinar-nos antes de sabermos exatamente quem nós éramos e para onde nós iríamos. Deus já sabia. Mais uma vez eu repito, a doutrina da eleição é uma doutrina que deveria nos trazer humildade e não soberba, porque a eleição tem a ver não com aquilo que foi conquistado ou merecido, mas aquilo que foi recebido como dádiva. Vocês são escolhidos, Deus está dizendo. Mas Deus também está dizendo, vocês são sacerdócio real. Se você está familiarizado com essa linguagem, os sacerdotes no Antigo Testamento tinham uma função dupla. Eles representavam o povo diante de Deus, intercedendo em favor do povo a Deus, e eles representavam Deus diante do povo, comunicando as verdades de Deus para o seu povo. Era uma espécie de mediação. Não é à toa que o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, porque esse é o papel. Então, quando Pedro nos afirma ou nos reafirma aquilo que Deus já disse, quem nós somos? Nós somos gente que intercede pelas pessoas diante de Deus. E nós também somos gente que comunica quem Deus é para as pessoas. Nós somos agentes de Deus no mundo. Nós somos embaixadores do reino. Nós representamos quem Deus é, nós sinalizamos as verdades do reino, mas nós também intercedemos a Deus em favor das pessoas. Por quem você tem orado? Pergunta tão simples. Quem tem povoado a sua mente e o seu coração, e quem tem sido presente nas suas orações intercessórias, para que aquele que é o objeto da sua oração, não conhecendo e não se relacionando com Deus, possa então conhecê-lo? Como nós cantamos aqui, como o Everton trouxe no Salmo 67, e como nós já vamos falar dentro de alguns poucos minutos, a salvação é sempre para quê? Nunca é sobre nós. Sim, é um privilégio enorme, mas não para no privilégio, nós damos um passo para a responsabilidade. Quem é que nós temos representado intercessoriamente diante de Deus? Mas há um outro elemento sobre os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios. O sacerdócio era responsável por sacrificar no altar do Senhor. E aí é interessante que no Novo Testamento tudo se significa, de modo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, naquele texto conhecidíssimo, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí uma advertência: não se amoldem ao padrão desse mundo. Perceba como as duas coisas são completamente antagônicas. Viver uma vida de oferta em sacrifício vivo no altar de Deus é invariavelmente não ser cooptado pelos valores da humanidade. Não se amoldem, não tomem a molda, não sejam conformados, não vos conformeis, não tomem a forma, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, hoje o culto que Deus espera não é o sacrifício daquilo que a gente pode oferecer, como quem concede alguma coisa a Deus que Ele não precisa, e de fato Ele não precisa de absolutamente nada. Hoje aquilo que Deus espera de nós é a entrega das nossas próprias vidas. É um sacrifício que se entrega, mas não se consome. É um sacrifício que se coloca no altar, mas não perece, porque é o próprio Deus que o sustenta. Então eis uma dinâmica interessante e milagrosa da economia do reino, porque na economia do mundo, na economia da nossa sociedade, no racionalismo humano, por aquilo que é óbvio, quanto mais você se poupa, mais você se preserva, mais você tem. Quanto mais você não doa, quanto mais você não partilha, mais você se protege. Na economia do reino de Deus, quanto mais você se doa, mais vida você tem. Quanto mais você se entrega, mais sentido tem na sua existência. Quanto mais você se preserva e quanto mais você se protege, mais você fica enclausurado pelos seus medos, temores, ansiedades e depressões. Então se entregue. É o que Pedro está dizendo. É o que Paulo está dizendo. É o que Moisés está dizendo. É o que a Bíblia inteira está dizendo. Não é sobre sacrifícios de novilhos ou bois ou bodes como no Antigo Testamento. Agora o que Deus espera não é holocausto. É compaixão, misericórdia e entrega. Não é isso que a palavra de Deus diz? É a obediência, é a voluntariedade do coração, é a entrega genuína daquele que sabe que sua vida só faz sentido se for gasta no altar da adoração a Deus, porque se for gasta consigo mesmo, ela perde, ela esvazia-se de propósito. O que é que nós somos? Nós somos nação santa, e nós somos povo exclusivo de Deus. Um professor muito querido, que eu sempre cito por aqui, missiólogo canadense Michael Gorin, ele disse que missão, se corretamente compreendida, é o papel do povo escolhido por Deus para viver de modo contraste e com isso atrair as nações ao seu redor para um pacto com Deus. Mais uma vez, como já ensinamos aqui, inclusive nessa carta de 1 Pedro, por 2 vezes, santidade não tem a ver com o nosso isolamento. Eu conversava ontem de manhã com um irmão em Cristo que frequenta outra igreja, outra comunidade de fé, e ele abriu o seu coração sobre a sua inquietude, ele que é um cristão sério, sobre a sua inquietude no que diz respeito a muitos cristãos denominados evangélicos que não sabem dialogar em compaixão com aqueles que ainda não se relacionam com o Cristo e que acham que santidade tem a ver com uma série de critérios que se estabelecem por aquilo que não se pode fazer, e vivem uma espiritualidade proibitiva. E perceba, sempre que eu falo isso, eu tenho que abrir parênteses e dizer: nós somos uma igreja bíblica, que acredita que é pecado tudo que a Bíblia diz que é pecado, e não acredita que não é pecado tudo que a Bíblia diz que não é pecado. Fecha parênteses para que você me entenda, voltando à minha reflexão. Porque tem gente que é bom em fazer recorte e mostrar aquilo que a gente não quis dizer. Mas não se trata de um gueto. Santidade não se trata de dizer o mundo é mau, portanto eu me afasto dele. Afinal, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que se preservou. É isso que João 3,16 fala? Deus amou o mundo de tal maneira, mas ao perceber que ele era maligno e jaz do maligno e é terrível, não quis se envolver com ele porque ele não teria jeito. Não é isso que Deus diz. Deus amou o mundo escandalosamente, que enviou, se enviou, adentrou
O Verbo tornou-se carne, invadiu, tabernaculou, habitou em nosso meio, se fez Deus Emanuel, que é Deus conosco, que é Deus por nós, que é Deus ao nosso lado, que é Deus em nosso favor, e como falamos semana passada, não apenas passou a habitar e nos circundar, não apenas esteve ao nosso lado, mas mudou de endereço, porque derramou seu Espírito Santo sobre toda a carne, para que eu e você, Igreja de Jesus, pudéssemos clamar: Deus habita em nós. Esse é o Deus que a gente está falando. É um Deus presente, é um Deus que se materializa, é um Deus que incorpora, é um Deus que passa a habitar o seu povo. Para quê? Para que sejamos. Está vendo o nosso vício de dizer aquilo que é futuro? Não, não é isso que o texto está dizendo. Não é para que sejamos, para que saibamos que já somos. E o que é que somos? Nós somos uma nação santa. Nós somos uma comunidade de contraste. Nós somos sempre e sempre seremos, desde o nascedouro da igreja, desde Israel, desde antes daquilo que é Atos capítulo 2, desde o princípio dos princípios, o povo de Deus, que encarna os valores do reino, sempre foi, sempre será um povo contracultural. Eis o desafio do nosso tempo. Como falar a verdade em amor? Eis o desafio do nosso tempo. Como sinalizar as virtudes do reino de Deus, sem caminhar pelo fundamentalismo odioso que rechaça pessoas, e sem abraçar a condescendência ilusória de um amor falso, que dá tapinha nas costas apenas. Eis o drama do nosso tempo. Eu tenho algumas sugestões do que significaria ser comunidade de contraste nos dias de hoje. Significaria, quem sabe, ser uma comunidade amorosa em uma sociedade de ódio. Uma comunidade de afeto em uma sociedade de indiferença. Uma comunidade generosa em uma sociedade dominada pela ganância. Uma comunidade que vive em contentamento em uma sociedade de materialismo e ostentação. Uma comunidade casta em meio a uma sociedade promíscua. Uma comunidade autêntica em meio a uma cultura fake. Uma comunidade de profundidade em meio a uma cultura de superficialidade. Uma comunidade solidária em meio a uma cultura onde impera o individualismo. Uma comunidade consciente da sua identidade em meio a uma sociedade completamente confusa. E uma comunidade saudável em meio a uma sociedade adoecida. Isso é quem nós somos. Eu nem comecei a falar do que nós devemos ser. Isso é quem Deus diz que eu e você somos, nele. Em Cristo. Para quê? O texto continua: para anunciar as grandezas daquele que os chamou, como se isso já não fosse grandioso o suficiente. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, da cegueira para a clareza. Porque antes, versículo 10, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós somos profundamente abençoados. E eu sei que em tempos onde impera a teologia de prosperidade, ou teologia coaching, que é a teologia daquilo que alguns têm chamado de teologia da prosperidade afetiva, você vai vencer, você... Deixa eu te falar uma coisa sem medo aqui de ser feliz. E sem medo de cair nessas valas comuns. Deus quer te abençoar. Isso está na Bíblia. Deixa eu me corrigir, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Isso é Efésios capítulo 1. Gênesis capítulo 12. Deus abençoa o seu povo para que ele possa ser bênção. Salmo 67, como foi citado na nossa liturgia. Deus já te abençoou, nós somos profundamente abençoados. Nós somos eleitos, separados, povo exclusivo de Deus. Não éramos povo, mas agora somos. Não tínhamos recebido misericórdia, mas agora recebemos misericórdia. Se você não está reconhecendo, isso é linguagem do Antigo Testamento também, do texto do profeta Oséias. Porque quando o profeta Oséias, ordenado por Deus, se casa com uma prostituta, e Deus diz, ame-a. Ame-a. O camarada vai buscá-la nos braços de outros homens. E Deus diz, ame-a. E quando eles têm filhos, o primeiro filho significa não meu povo. Segundo filho ou segunda filha significa não minha amada. Esses são os significados dos nomes dos filhos
de Oséias e sua esposa. Para quê? Para simbolizar a relação de Deus com o povo de Israel, onde Deus insistia em amar o seu povo e seu povo continuava a adulterar. Essa é a linguagem forte que Deus usa. Adulterar com falsos deuses. O que Pedro, saturado pela sabedoria do Antigo Testamento, está dizendo é: nós somos ricamente abençoados. Eleitos, separados, povo exclusivo, não éramos povo, agora somos, não tínhamos misericórdia, ou seja, sobre nós apenas pairava a ira de Deus, agora recebemos misericórdia. Isso significa que não estará sobre nós aquilo que merecemos, mas receberemos não a pena e a paga que nos era devida, porque isso foi lançado sobre Jesus Cristo, mas tudo isso não é sem razão. Descobrimos quem somos. Me permita te dizer para que você está aqui. Entendemos nossa identidade. Me permita afirmar qual é o propósito da sua vida. Porque enquanto os judeus falharam miseravelmente e se agarraram no fato de ser povo de Deus como um mero privilégio, sem se tornarem luz para as nações, se entregando à idolatria e se rendendo a falsos deuses, e não por acaso o próprio Cristo, como acabamos de ler na semana passada, se tornou uma pedra de tropeço para eles, aqueles que o rejeitaram. Deus aqui nos chama para sermos herdeiros e mordomos responsáveis das bênçãos que pairam sobre o povo de Deus. Cabe a nós então o quê? Anunciar ao mundo as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Essa linguagem é magnífica também. Porque o apóstolo Paulo lá na frente em 2 Coríntios, ou melhor, estamos em Pedro, então é antes. 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus dessa era, falando de Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho, ou seja, para que sua mente permaneça obscurecida. Já viu gente assim? Esse é o nosso passado. E aí não falo isso como quem arroga para si um privilégio, uma pedância, um orgulho e uma vaidade, não. Com a humildade daquele que teve seu olhar esclarecido, como todos nós. Mas quando nós olhamos para uma pessoa que ainda está embotado em sua percepção, você olha e explica a verdade, a pessoa parece que não entende. Não é porque ela não quer, é porque não dá. É porque salvação é milagre. É porque é revelação. E você pode explicar por A mais B, e você pode vencer o argumento intelectualmente, não significa que você ganhou a pessoa. Por quê? Porque o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho. Mas, como cumprimento à profecia do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, Mateus 4,16 diz algo belíssimo: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Quem é a luz? Jesus, a luz do mundo. Ele diz isso sobre si. Os evangelhos falam isso sobre ele. Ele é a luz do mundo. E então, surpreendente e escandalosamente, em Mateus 5, versículo 14, no Sermão do Monte, logo após as bem-aventuranças, Jesus olha para os seus discípulos, isto é, eu e você. E ao sabermos que ele é a luz, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são agora os responsáveis por trazer luz à obscuridade da humanidade. Portanto, não faz sentido esconder uma candeia debaixo da cama. Portanto, é impossível ignorar uma cidade constituída sobre o monte. Portanto, ou assim, Mateus 5,16, brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus quer que a igreja seja exatamente aquilo que Israel deveria ter sido, uma luz para as nações. Deus quer que nossas vidas sejam um testemunho de como um relacionamento com Deus verdadeiro, a afirmação que eu fiz inicialmente, pode transformar um povo. Como alguém já disse, para Jesus Cristo, aqueles que Ele chama a igreja, Ele também envia. De acordo com essa visão da igreja, nós não recrutamos pessoas, isso é tão importante. Nós não recrutamos pessoas para serem clientes de nossos produtos ou consumidores de nossos programas. Nós os convidamos a serem colaboradores na missão. Eu não sei se alguém te avisou isso quando você chegou aqui. E se é a sua primeira ou segunda vez, é bom que eu te avise já. Nós não queremos parte do que você tem, nós queremos sua vida. E não é nós, a igreja, porque é Deus.
Deus quer as nossas vidas. Deus quer a nossa entrega. Nós não estamos aqui a partir dessa estrutura, do louvor que é maravilhoso, do serviço que nós prestamos através do Calvary Kids, da excelência com que fazemos tudo. Toda a excelência, talvez eu vou frustrá-lo um pouco aqui, não é para você. É para Deus. É porque quando a gente faz alguma coisa, a gente faz o melhor para Deus. E é claro que ao fazer o melhor para Deus, nós servimos os filhos de Deus. Então isso lhe alcança. Mas não para que seja gerada em nós uma mentalidade de consumo. Não para que nós possamos analisar e virar sommelier de culto. Sabe sommelier? Notas frutadas. Hoje o pastor pregou 47 minutos, acho que 44 estava adequado. Não é isso que a gente está fazendo. Eu não estou dedicando a minha vida para gerar consumidores. O que a gente está fazendo aqui é se colocar de joelho diante da cruz e dizer: Jesus, nós somos ofertas vivas no teu altar, o que o Senhor quer de nós? Jesus, nós sabemos que o Senhor quer alcançar essa cidade. Usa a nossa vida, mesmo com as nossas limitações. Porque afinal o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos fez povo santo. Nós convidamos, ele continua, a serem colaboradores na missão. A igreja não existe para satisfazer a demanda de cristãos consumistas. Ela existe para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus. Amém? É isso. A responsabilidade de comunicar ao mundo quem Deus é e o que Ele está fazendo. Porque um dia o reino de Deus, um reino de paz, justiça e alegria para todos os homens, será manifesto, concretizado, materializado, visivelmente, para todos. Portanto, a minha oração e a sua deve ser para que o Senhor nos encontre fiéis nesse chamado que Ele colocou sobre nós. Para tirar um pouco o peso sobre você, mas te aguçar também um pouco mais. Se nós falharmos, Deus vai usar outras pessoas. Pode ficar tranquila. Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Mas sabe qual é a sacada? Mesmo não precisando da gente, Ele quer usar a minha vida e a sua vida para a glória dEle. Privilégio. Privilégio. Se essa igreja acabar amanhã, talvez algumas coisas vão deixar de ter na cidade. Quero crer que sim. Porque se essa igreja não faz diferença nenhuma na cidade, ela de fato deveria deixar de existir amanhã mesmo. Mas se essa igreja deixa de existir amanhã, em nada isso frustra o plano de Deus. Se não for nós, será outro. Se nós não dissermos sim, eis-nos aqui, envia-nos a nós, Deus passará os seus olhos por sobre a terra e achará pessoas que dirão sim, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Deus não precisa da gente, mas Deus quer usar a minha vida e a sua vida. É por isso que nós precisamos saber quem nós somos. Identidade. Para que então saibamos o porquê que nós estamos aqui. Sentido. Ou seja, mesmo Deus não precisando de nós, mas nós avançamos pela consciência de quão privilegiados nós somos em fazer parte dessa grande história que Deus está escrevendo. Eu quero pedir para você ficar de pé. E eu quero orar por você. E eu quero orar com você. Enquanto o louvor sobe aqui, eu quero pedir a Deus que isso seja realidade em nossas vidas. Eu espero que seja o seu desejo. Uma vez, tendo compreendido quem você é em Deus, amado, santo, tesouro pessoal, povo exclusivo, eu espero que seja a sua oração mais sincera. Deus, usa a minha vida. Talvez você não saiba nem por onde começar. Talvez você não saiba o que isso signifique. Não se preocupe, Deus vai te mostrar. Esse é seu desejo? Se é seu desejo, como um sinal, não para mim, e não para Deus, porque Deus não precisa, mas para você mesmo. Eu quero pedir que nesse momento, ao eu orar com você, você levante sua mão para o alto, como quem simbolicamente, corporeamente está dizendo: Deus, eis-me aqui, me usa para a tua glória. Deus, obrigado. Obrigado pela tua boa vontade sobre nós. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. O Senhor vê não apenas mãos levantadas, o Senhor vê coração dispostos, ou corações dispostos.
O que nós estamos dizendo aqui é: Senhor, obrigado, porque não há mais dúvidas, ou não deveria mais existir dúvidas, sobre quem nós somos em Ti. Para que, não havendo esse tipo de dúvida, não haja também confusão sobre qual é a razão da nossa existência. Ninguém está aqui por acaso. Eu sei que alguns dos meus irmãos e das minhas irmãs possam ser tentados pelas mentiras do inimigo ao pensar: talvez eu não faça diferença. Cada vida aqui dentro faz diferença. Cada vida aqui dentro foi moldada e formada e escolhida desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar e nos escolher. Derrame sobre nós o Teu Espírito. E que a Tua igreja, ao despedir-se, ao encerrar esse culto, que ela tenha a profunda consciência de que nós caminhamos em missão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.